Sejam bem-vindos e sintam-se à vontade. E vamos iniciar então esta cerimônia convidando a mãe do noivo, a irmã Luciana, e o noivo Pedro. A seguir, convidamos os pais da noiva, Anderson e Mara Ferreira. A seguir, convidamos o irmão Nesildo e Luciana Lima, os pais do noivo. Agora teremos a entrada das testemunhas. Convidamos Gustavo e Bruna. Poderão entrar agora Tiago e Caroline. Convidamos Rayara e Mateus. Agora Jorge e Aline. Próximo casal, Leila e Márcio. Pode entrar Rogério e Lucilene. Próximo casal, Américo e Adriana. Próximo casal, Vinícius e Mariana. Agora Júlia e Eduardo. Convidamos Evandro e Sabrina. Próximo, Daniele e Felipe.
Convidamos agora Caio e Caroline. E por fim, Giovana e Fernando. Muito bem, então agora nós teremos a entrada da daminha Manu e o pajem Arthur. Agora nós teremos a entrada da noiva Gabriela, conduzida pelo seu pai, Anderson Ferreira. Muito bem, queremos apresentar para os presentes o certidão de casamento que foi realizado na tarde de ontem. Então, eles estão legalmente casados. E agora nós teremos uma palestra bíblica proferida pelo irmão João Carlos. E ele terá o tema: Casamento honroso à vista de Deus. Vamos dar atenção ao irmão João Carlos. A princípio, peço desculpa aos demais na assistência, na questão de que eu vou me voltar um pouco mais para o casal, né? Mas acho que todos nós que somos casados, os que têm interesse, amanhã ou depois estar casado, vão tirar proveito de alguns pontos que nós estaremos abordando aqui, que são conselhos bíblicos, né? Falando sobre o casamento.
E como o tema demonstrou, o casamento honroso à vista de Deus. Então tem alguns aspectos que é importante para nós, né? Bom, mas qual é a origem em si do casamento, né? Onde nós tiramos essa conclusão bíblica de um casamento? Jeová, quando criou o primeiro homem, ele o fez perfeito. No entanto, a Bíblia fala que Adão precisava de um complemento. Aí parece contraditório as duas expressões, né? Como alguém perfeito, ao mesmo tempo, precisa de um complemento. É que Jeová tinha um propósito para o humano aqui na Terra. E em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, em especial, 26, 27 e 28, fala que nós somos feitos à imagem de Jeová. Mas Jeová disse que, através de uma bênção, o homem iria encher a terra. Aí nós entendemos porque precisava de um complemento, né? De forma alguma ele iria conseguir encher a terra se não tivesse uma companheira do lado. E o relato descrito na Bíblia, né, sobre como que foi apresentada esse complemento, ao mesmo tempo é interessante e romântico, mas mostra o objetivo de Jeová. Abra, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 2. Os versículos é o 21 e o versículo 22. Então Jeová Deus fez o homem cair num sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas e depois fechou a carne naquele lugar. E da costela que havia tirado do homem, Jeová Deus fez a mulher e levou ao homem. Essa expressão aqui, o Pedro e Gabriela, ele fala que Jeová levou ao homem. É a autoridade que ele tinha para isso. Então ele estava presenteando aquele homem com uma bela esposa. E a sensação que ele teve não é muito diferente da que você teve quando a Gabriela entrou aqui, né? Então ele ficou maravilhado. Só para você ter uma ideia, olha a reação dele no versículo 23. O homem disse então: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Ele entendeu e por que foi apropriado tirar da costela. Jeová poderia ter feito de qualquer coisa, mas ele achou melhor tirar da costela. E ele reconheceu e disse: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele percebia que entrava numa relação diferente com tudo aquilo que ele tinha visto no planeta Terra. Alguém que era igual a ele e que completaria o objetivo que ele tinha para isso. Então podemos dizer que aí é a origem do casamento. Mas talvez vocês já tenham visto alguns comentarem de forma depreciativa esse arranjo do casamento. Mas se nós conhecemos bem Jeová, a Bíblia fala muito bem dele como sendo amoroso, um Deus feliz. Então, como poderia sair de alguém amoroso e feliz algo que fosse ruim? Não, Jeová não faria isso. Então, o arranjo marital, ele é perfeito. E é para que nós sejamos realmente felizes. Só que tem um detalhe. Hoje nós não somos perfeitos. Então, aí nós começamos a ter alguns problemas em algumas relações maritais. Mas a pessoa mais perfeita na questão para nos dar conselhos é aquele que nos criou. E que tem um objetivo conosco. Então, Jeová pode prover ajudas através de orientações. Então, quando vocês param para prestar atenção no que Jeová diz, dá algumas orientações, irá ajudá-los justamente nessa questão de ter uma diretriz para que vocês realmente sejam felizes. Então, quando vocês observam, em alguns exemplos, negativo na relação marital, não é porque o casamento é ruim, como talvez alguns falam, mas porque deixaram de aplicar algumas das orientações. Então, a pergunta que nós temos que nos fazer é: até que ponto eu estou disposto a seguir essas orientações? Por isso que nós vamos falar um pouquinho com Pedro, depois com a Gabriela, alguns desses conselhos que são específicos nas funções que temos dentro desse arranjo marital. Então, primeiro eu gostaria de falar um pouquinho com Pedro,
que tem, eu diria, maior peso, maior responsabilidade. Por que Jeová deu essa autoridade para você? No livro de 1 Coríntios, na carta, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, de forma inspirada, diz que o cabeça da família é o homem. Mas é bom nós entendermos bem essa posição. Para entendermos, nós temos que voltar um pouquinho no tempo. Para você ter uma ideia, quando Jeová fez o homem e a mulher, como já mencionamos, eles eram perfeitos. Mas, infelizmente, por causa do pecado primeiro de Eva, depois de Adão, passaram a ser imperfeitos. E Jeová usa uma expressão ali em Gênesis, no capítulo 3, que eu gostaria de comentar com você. Abra, por favor. Olha o versículo 16. Ele disse assim: a mulher, ele disse, aumentarei muito as dores da sua gravidez. Em dores você dará à luz filhos e terá desejos de estar com seu marido e ele a dominará. Então alguns falam, está vendo por que hoje algumas mulheres são espancadas, né? Passam por uma relação dominante. E alguns até dizem, isso aí está na Bíblia, né? Então ela deveria esperar. Mas vamos entender o contexto disso aqui, né? Jeová estava mostrando para Eva qual era a consequência dela ter rejeitado um marido perfeito para ter um marido imperfeito. Porque ela tinha um marido perfeito, né? Mas aí ele falou assim, olha, agora são as consequências. Uma das consequências é ter um marido dominador. Então, quando a Bíblia diz que o marido é cabeça, será que ele está dando autoridade para ser dominador? Não, não é isso. O marido cristão, ele vai olhar de um outro ângulo. Ele tem a Cristo como modelo, não a sua imperfeição como base da sua relação marital. Então, Jeová não estava dizendo aqui, olha, daqui para frente os maridos devem ser dominadores. Não. Ele disse que isso era uma consequência do pecado. E como todos os outros casos, nós queremos eliminar essas consequências do pecado, inclusive a posição que temos como maridos dentro do arranjo marital. Então, o que se pergunta? O que Jeová espera do marido? Bom, a Bíblia dá algumas orientações interessantes, né? Quer ver? Abra, por favor, aí em 1 Coríntios, capítulo 11, aliás, desculpe, Efésios, capítulo 5, versículo 25. Efésios 5, 25, ele diz, marido, continue a amar a sua esposa, assim como também Cristo amou a congregação e se entregou por ela. Primeiro, ele atravessa um modelo para nós, não é isso? Ele fala aqui, olha, como é que você vai amar a sua esposa? Como a Cristo. Só que ele dá uma lição, porque ele fala aqui, como foi que Cristo amou a congregação? Ele foi capaz de se entregar por ela. Agora, veja o versículo 28 e o versículo 29. Ele diz, do mesmo modo, o marido deve amar a esposa como a seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Pois nenhum homem jamais odiou o seu próprio corpo, mas o alimenta, cuida dele, assim como Cristo faz com a congregação. No discurso, ele mencionou claramente no conselho de Paulo, né? Ele diz, amar a esposa como Cristo. Isso significa que, como maridos, nós colocamos o interesse de nossa família e de nossa esposa acima dos nossos. Então, o que está envolvido no interesse? Destaca a questão dos benefícios específicos da nossa relação com ela. Bem diferente de uma atitude dominadora, ou talvez autoritária, que talvez alguns maridos possam ter. Então, talvez ele diga, mas eu sou o cabeça da família. Sim, mas quando foi que Cristo falou com seus discípulos que ele era o cabeça da congregação? Não precisou fazer isso, né? Ele conquistou essa confiança e essa submissão da congregação. Ele diz aqui, mas ele alimenta e cuida dele. Então, significa que nós, como maridos, temos essa responsabilidade. Mas como é que Cristo nos alimenta? Será que é só com a questão física, os alimentos físicos? Lógico que não, né? Então, Jesus, sendo um conhecedor de cada um de nós, ele se preocupa com as nossas emoções, com as nossas necessidades espirituais,
E é isso que o marido cristão se preocupa. Então, ele analisa o que realmente a família precisa. Além das necessidades físicas, que nós suprimos com o nosso trabalho árduo, que, infelizmente, Adão teve que passar por isso, e agora, no suor do seu rosto, terá que trazer o pão. Além disso, a família precisa de instruções espirituais, orientações, precisa de suprir as necessidades emocionais. E, nesse sentido, nós percebemos que há um aspecto interessante, que diz respeito ao emocional da esposa. Nós, como homens, na verdade, nós somos muito mais voltados para a razão. Isso é conhecido. Hoje a psicologia reconhece essa nossa disposição para isso. E, às vezes, nós esquecemos de detalhes que é ser romântico. Alguns homens, naturalmente, são românticos. Outros precisam ser ensinados para isso, né? Serem disciplinados. Analisando o quê? O que a esposa precisa. Então, ela precisa daquele lado romântico, como também precisa de orientações espirituais. Então, ele menciona como Cristo amou a congregação. Então, pensa bem, como é que Cristo amou a congregação? Ele tomou medidas para ser edificante. No livro de Mateus, no capítulo 11, inclusive, Jesus disse assim, vinde a mim, pois sou de temperamento brando e humilde de coração, e achareis revigoramento. Ele mostrou algumas características interessantes, né? Ele diz, eu sou paciente, sou de temperamento brando, sou humilde. E quando vocês estiverem comigo, vocês serão revigorados. Então, nós, como maridos, temos que perguntar, até que ponto eu sou edificante? Até que ponto sou paciente? Até que ponto, quando estou com minha família, eles se sentem bem, edificados e não temerosos? Nós não conseguimos ver, por exemplo, Jesus com seus discípulos quando esteve aqui na Terra, e as pessoas com medo de chegar perto dele, ou com medo de falar algo. Então, veja que ele era acessível. Esse é o exemplo que temos que ter. Bom, mas tem momentos que a esposa também poderá errar, concorda? E aí, nesse momento, é que entra o fato de ser paciente. Em alguns momentos, Jesus viu falhas claras de seus discípulos, mas ele usou ilustrações, ele raciocinou com eles e mostrou um modo diferente de agir. Não foi fácil, não foi de uma hora para outra que os discípulos refletiram perfeitamente o que Jesus queria deles. Alguns conseguiram fazer isso perfeitamente, com certeza, só quando estiveram com ele no céu. Mas Jesus desistiu deles? Não. Continuou provendo orientação e ajuda amorosa. Não é um modelo interessante? Então, a ideia é usarmos esse papel para agirmos como Jesus fez com a família. Bom, e as esposas? Vamos falar um pouquinho, Gabriela? Eu falei que a responsabilidade maior é do Pedro, não há dúvida, porque ele tem que tomar certas decisões. E aí que entra a questão do que é mais difícil. Mas, como você, sendo apoiadora, poderá facilitar isso para ele. O contrário também é verdadeiro, porque se você não for apoiadora, terá dificuldade em conseguir esse apoio e ser bem-sucedido como cabeça da família, né? Até porque, até ontem, ele tinha um cabeça, né, na família que ele pertencia. Então, ele respondia para o pai dele, e as ações dele eram em benefício da família. Agora mudou. Agora, ele é a figura da que ele conheceu, que era o pai. Então, pergunto para você, será que é fácil mudar a chave assim, de uma hora para outra, agora eu sou o cabeça da família e tomar decisões assertivas? Vai precisar de paciência dos que estão com ele, né? E é nisso que você vai ser um complemento, vai ajudá-la. Mas aí talvez pense assim, mas não é uma posição inferior da mulher? Não, a Bíblia não coloca dessa forma. Na verdade, ela coloca vocês na mesma igualdade. Só que alguém tem que tomar uma decisão. Mas Jeová reconhece uma necessidade emocional sua e por isso se preocupa. Veja, por favor, um comentário bíblico de 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo 7.
1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ele disse assim, ó, da mesma maneira, você, marido, continue a morar com sua esposa segundo o conhecimento, dando-lhe honra, como um vaso mais frágil, feminino, visto que ela também é herdeira com você do favor imerecido da vida, a fim de que as suas orações não sejam impedidas. Gabriela, tem alguns pontos interessantes aqui, não sei se você percebeu, mas eu vou te ajudar a compreender detalhes. Primeiro, diz que o marido deve continuar a morar com sua esposa segundo o conhecimento. Se você ver aqui o asteristes, falando sobre essa palavra traduzida como conhecimento, diz que é mostrando-lhe consideração e compreendendo-a. Então, significa que seu marido precisa compreender você do seu lado feminino, que talvez ele não tinha essa visão antes, né? Aí ele comenta, ó, dando-lhe honra como um vaso mais frágil. Então, o que significa isso? Se você pegar uma taça de cristal que você gosta muito, e talvez você tenha que presentear ou enviar emprestado para alguém, e aí você vai mandar por correspondência. Aí você pega uma caixinha, coloca ele nela. Geralmente, você coloca alguma coisa para proteger. Talvez isopor, alguma outra coisa a mais, papel, enche ele todo para poder proteger. Depois você lacra, fecha todo ele e ainda na parte de trás você escreve frágil. Por que você faz isso? Para que quem for mexer com aquilo, lembre-se que é algo importante, tem suas fragilidades, e quem for mexer, mexa com cuidado. Não é isso? Então, por que você acha que a Bíblia colocou aqui que ele deve dar honra a você como um vaso mais fraco, o delicado, o feminino? Jeová falando para ele assim, olha, cuidado, cuide com conhecimento, ou como demonstra aqui o asteriscos, com consideração e compreendendo a fragilidade dela. Então, significa que Jeová coloca você numa posição inferior ao seu marido? Não. Ele apenas fala assim, olha, cuida bem. Isso é tão sério. Olha a parte final do versículo. Se ele não levar isso em consideração, a fim de que suas orações não sejam impedidas. Quer dizer que ele seria rejeitado por Jeová se não cuidar bem de você, como alguém delicado que é o vaso feminino. Então, Jeová em nenhum momento coloca o homem superior ou a mulher inferior. Pelo contrário, ele apenas fala, ó, cuide da minha filha. Mais ou menos como o Anderson falaria com ele, se é que já não falou, né? Você vai levar minha filha, mas cuide dela. Então, você percebe, Pedro, que além dos olhos dos pais dela, você também tem os olhos de Jeová sobre você. Como que ele quer que você cuide bem. Mas nessa questão aí vem, como você pode ser colaborador? Lembra que eu mencionei que ele vai ter que tomar algumas decisões. E eu pergunto para você, ele poderá errar nas decisões? Poderá. Porque às vezes ele pode tomar uma decisão que ele acredita que seja o melhor para a família. E o tempo poderá se mostrar que não foi a melhor escolha, principalmente quando se diz respeito a questões financeiras. E aí, qual é o seu papel nesse momento? Bom, se ele acertou, agora se ele errou, a culpa é sua. Não, não é assim, né? Então a ideia é você passar confiança para seu esposo. E o tempo vai mostrar que a maior parte das decisões que ele tomar será assertiva. Mas, independente das decisões, vocês estarão juntos, né? Esse é o ponto em questão. Mas por que estarão juntos? Porque Adão falou assim, ó, esse é osso dos meus ossos. E Jesus fez uma citação desse acontecimento, explicando para os fariseus sobre a questão do casamento. Ele diz que Deus os uniu, portanto, não podem ser rompidos essa relação, né? E Jeová fez agora essa unificação, tornando-se
uma só pessoa, como Adão disse que você era, né? Adão falou, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, essa é a relação, a chegada. E não deve ser rompido, Jeová não quer. Bom, mas como manter firme, forte essa relação? Aplicando sugestões, orientações como essa. A sua posição de submissão e cooperadora vai ajudar muito, né? Ao mesmo tempo, não significa que a esposa vai deixar de expor seus sentimentos. Não é isso. Ele vai estar pronto para ouvir seus sentimentos. Você pode discordar dele? Pode discordar dele de forma respeitosa, pode. Você pode mostrar por que você talvez gostaria que fosse diferente. Mas é uma questão de você, ainda demonstrando respeito ao arranjo marital, é a maneira como você fala. O livro Torne Feliz Sua Vida Familiar, há muitos anos, ele já falou sobre como deve ser a nossa comunicação. E naquele livro, ele fez uma comparação interessante. É como você jogar uma bola. Eu posso jogar a bola de forma que facilita a pessoa pegar. Como eu posso jogar a bola que ele não consegue nem segurar, a bola espirra para o outro lado, né? Então, a maneira como eu jogo as expressões é que vai definir como que eu vou ser bem-sucedido. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, diz que o congregante, que no caso era Salomão, ao escrever a Bíblia, o livro de Eclesiastes, diz que ele procurou palavras deleitosas. Ou seja, ele procurou palavras que fossem agradáveis de se ler, né, ou de se ouvir. É mais ou menos isso que nós temos que pensar. Então, quando eu tenho que me expressar, mesmo, principalmente quando se é algo negativo sobre meu cônjuge, eu tenho que me perguntar que palavras eu devo usar, em que momento devo usar isso, de forma que facilite e não complique ainda mais a questão, né? E aí, o que vocês acham? Se eu resolver falar no momento que eu estou nervoso ou irado, vou usar bem as palavras? O tom da voz será o mesmo? Não, vai mudar. E você veja que o tom da voz tem um papel importante. Só para ter um cachorrinho, por exemplo. Vamos supor que o nome dele seja Totó. Aí você diz, Totó, ele vem badando o rabinho, né? Aí você diz, Totó, ele sabe que fez coisa errada. Não precisou falar outra palavra, apenas o tom de voz. Isso nos ensina alguma coisa? Então, além de eu me preocupar com que palavras eu vou me comunicar com o meu cônjuge, qual é o meu tom de voz? Como vai ser ele ao ouvir o que eu estou falando? A ideia é que transmita o meu amor, consideração e assim por diante. Então, veja que são vários conselhos. Inclusive, vocês receberam um presente especial, não sei se perceberam, quando assistiram o broadcast de abril. Se vocês observarem lá, foi lançado um vídeo específico para os casados, os que pensam em casar-se, e vem trazendo orientações práticas para a relação marital. Assistam e vejam que todos os meses terão um vídeo semelhante a esse. Vários conselhos importantes terão ali. Mas, pensando, então, em manter essa relação, vocês devem colocar Jeová dentro do arranjo. Eclesiastes diz que é melhor 2 do que 1. No capítulo 4 de Eclesiastes, ele diz, porque os dois estando juntos, um pode ajudar o outro. Até no frio, diz lá, um pode manter o outro aquecido. Mas só que na conclusão do versículo do capítulo, ele fala o seguinte, e um cordão tríplice não pode ser prontamente rompido em 2. O que seria esse terceiro? É Jeová. Então perguntamos, como que Jeová pode estar inserido na relação marital? Quando vocês escutam ele, né? Quando vocês estão prontos a procurar matérias para resolver alguns assuntos, porque dúvidas virão ao decorrer dos anos. Então, analisem o ponto de vista de Jeová sobre todos esses assuntos. Procurem momentos para demonstrar afeto e consideração um com o outro. Inclusive, às vezes, o corre-corre da vida, o trabalho, alguma outra situação, faz com que nós limitemos o tempo que agora temos com o nosso cônjuge. Não permita que isso seja uma rotina.
Então, pense, dentro em breve, meu esposo está chegando do serviço. Como que eu posso demonstrar hoje que eu aprecio o trabalho dele, o esforço dele? Ou então, minha esposa carinhosamente tem cuidado de mim. Como que eu posso demonstrar isso? Não é questão de recursos financeiros. É simplesmente expressões de amor. E o amor, a Bíblia diz que ela deve estar inserida em qualquer relação, mas principalmente na relação marital. E ela compara o amor, por que ele tem esse papel tão importante? Assim como a roupa tem. A roupa ou nos embeleza, ou nos deixa atraente, ou nos deixa em condições de serem bem vistos pelas pessoas. A roupa, ela pode mudar totalmente a visão que as pessoas têm de nós. Assim também é o amor. Ao revestir a relação de vocês com o amor, e aí vocês vão perceber como que vocês vão ser protegidos. Mas já que comparamos com a roupa, como que é feita a roupa? A roupa tem pequenos fios, que separadamente você pode romper esses pequenos fios. Mas quando eles estão juntos, como é que você consegue rasgar uma roupa com facilidade? Não. Então, apenas detalhes, ou pequenos detalhes, parece ser simples ou despercebido. Mas o cônjuge consegue ver o seu amor naquilo. Então, na maneira como nós falamos, nas expressões, então busquem esses momentos, que isso vai fortalecer ainda mais a relação marital. Mas como é o amor? A Bíblia tem uma descrição interessante do amor. Veja em 1 Coríntios, no capítulo 13. O versículo é o 4 até o versículo 8. 1 Coríntios 13, versículo 4, ele diz: o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, não se gaba, não é orgulhoso, não se comporta indecentemente, não procura seus próprios interesses, não se irrita com facilidade, não leva em conta o dano, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, persevera em todas as coisas. O amor nunca acaba. Inclusive, essa palavra concluída acaba, se você vê o asteristes, ela pode ser traduzida também como ela nunca falha. Ou seja, se nós temos a relação ou marital, ou qualquer relação que temos interpessoal, se há o amor, não haverá falhas nessa relação. Mas tem alguns aspectos interessantes, né? Que ele fala aqui, por exemplo, não procura seus próprios interesses, né? Não, isso é meu direito, então o corpo é meu, a vida é minha. Mas aqui falou diferente, né? Falou, não procura seus próprios interesses, diferente do que se ouve lá fora. Não se irrita com facilidade. Sejamos francos. Vocês acham que daqui para frente nenhum de vocês vai fazer alguma coisa que vai irritar o outro? Vai fazer, né? Mas isso é que o amor não se irrita com facilidade. Mas mesmo que se irrita, olha a parte seguinte, ele diz, não leva em conta o dano. Então, mesmo que naquele momento talvez eu seja prejudicado, né? Porque, eu gosto da água mais quente, eu quero a água mais fria. Alguém vai ter que ceder, né? Então, disso aqui, eu não levo em conta o dano. Mesmo que eu fui prejudicado por ter feito uma escolha que agrade meu cônjuge. Mas eu sou feliz porque eu agradei meu cônjuge. Aqui é agradar o marido, agradar a esposa ou o marido. Independente, deve ser o nosso objetivo. Aí depois ele menciona, suporta todas as coisas. Por que suportar todas as coisas? Porque você está casando com uma pessoa imperfeita. Então, ele não vai fazer tudo o que se espera de um marido cristão, e também a Gabriela não vai fazer tudo o que se espera de uma esposa cristã. Mas tenho certeza que vão se esforçar bastante para isso. Mas e quando falharem? Destacou aqui,
eu suporto isso, porque há o amor para enfrentarmos isso aqui. Acredita em todas as coisas, mas eu vou melhorar, eu vou mudar. Eu acredito que ela vai mudar, eu acredito que ela vai melhorar, ou que ele vai mudar, ou que ele vai melhorar. Espera em todas as coisas, persevera em todas as coisas, o amor nunca falha. Muito bonito esse texto, né? Então, sempre memorizem esses aspectos que vai ajudar vocês nessa caminhada que vocês estão levando. Agora, juntos, vocês têm o quê? Jeová como a força orientadora, junto com sua organização. Então, faça bom uso. Pode ser uma leitura simples da Bíblia. Adoração em família é fundamental para vocês. Se já era antes, agora. E Pedro, agora não é mais o seu pai o responsável pela adoração em família. Agora é você. E a Gabriela vai te ajudar nesse sentido, cooperando para que isso seja uma realidade edificante para todos, né? Então, vão ser beneficiados por isso. Portanto, façam bom uso das provisões espirituais de Jeová. Mas pode ser que essa ajuda de Jeová venha de conselhos amorosos dos anciãos que farão visitas para vocês, né? Então, são orientações amorosas. Muitos estarão interessados no bem-estar de vocês. Mas tomem cuidado também. Às vezes, eu estou acostumado, no caso do Pedro, falar assim, não, meu pai me ajudava muito. Gabriela fala, mas o meu pai também. E agora nós estamos com um impasse aqui, vamos falar com qual dos dois? Cuidado, talvez seja melhor alguém imparcial. Talvez uns anciãos da congregação, um amigo mais achegado, com boa experiência, possa ajudá-los nesse momento. Seja lá quem for, seja alguém que os dois escolheram, os dois concordam. Não estou dizendo que não vai ser seu pai, Pedro, que não vai ser o Anderson. Não é a questão. Mas busquem alguém o mais imparcial possível e que possa ajudá-los por ouvi-los e aplicar alguns dos princípios bíblicos. Porque precisarão, todos nós precisamos, em um momento ou outro, de uma orientação e ajuda. Então, dessa forma, Jeová estará aí formando esse cordão tríplice. E vocês serão bem-sucedidos por isso. Então, vamos analisar alguns detalhes que nós consideramos, né? A família é uma provisão de Jeová. E essa provisão vem de alguém amoroso, feliz e justo. Portanto, a família é para dar certo. Mas só vai dar certo se nós aplicarmos conselhos de Jeová. Por quê? Nós somos imperfeitos, então está diferente do arranjo original de Jeová. Essa é a única diferença. Porém, nós temos ajuda, conselho de Jeová. A Bíblia está à sua disposição, Pedro. Ali você vai refletir detalhes para seguir o exemplo de Cristo como modelo para você. Do mesmo jeito, Gabriela. Então, vai ver vários pontos, como você será ajudadora, apoiadora. Não é uma competição, mas a organização entende que Jeová vai orientá-los da melhor forma possível. Agora, o que vai ajudá-los mesmo é o amor. E o amor é algo que deve ser nutrido, como uma plantinha, né? Você tem uma plantinha, por mais bela que seja, se você não regar, não colocar água, não cuidar dela, ela morre. O amor não é diferente. Pequenos detalhes. Então, procurem para sempre demonstrar quanto amam um ao outro. Momentos para estarem juntos, expressões que edificam, expressões de carinho. Pode ser, às vezes, uma pequena flor que você trouxe para a Gabriela. Isso vai mostrar para ela que ela é importante para você, né? Ou talvez simplesmente um dia que ela preparou algo que você goste, com todo o trabalho dela, mas ela fez para você. Então, são expressões que nós devemos sempre aproveitar para demonstrarmos amor. Assim, com certeza, Jeová continuará abençoando vocês. Mas agora nós temos os votos, né? Que é importante que vocês façam para isso. Eu, Pedro, aceito você, Gabriela, como minha esposa legítima, como minha esposa legítima, para amar e prezar, em harmonia com a lei divina,
em harmonia com a lei divina, conforme especificada nas Escrituras Sagradas, conforme especificado nas Escrituras Sagradas, para os maridos cristãos, para os maridos cristãos, pelo tempo que ambos vivemos juntos na terra, pelo tempo que ambos vivermos juntos na terra, segundo o que foi estabelecido por Deus segundo pelo que foi estabelecido por Deus para o casamento. para o casamento. Gabriela, agora. Eu, Gabriela, Aceito você, Pedro, aceito você, Pedro, como meu marido legítimo, como meu marido legítimo, para amar, para amar, prezar prezar e respeitar profundamente, e respeitar profundamente, em harmonia com a lei divina, em harmonia com a lei divina, conforme especificado nas Escrituras Sagradas, conforme especificado nas Escrituras Sagradas, para as esposas cristãs, para as esposas cristãs, pelo tempo em que ambos pelo tempo em que ambos vivermos juntos na terra, vivermos juntos na terra, segundo o que foi estabelecido por Deus segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. para o casamento. Agora teremos a entrada das alianças. Pedro, pode colocar a aliança na Gabriela. Essas alianças é uma demonstração externa que mostra a todas as pessoas, todos os que estão presentes, essa relação marital de vocês e que deve ser muito bem aceita, né? Agora nós vamos convidar o irmão Felipe, que vai dar as informações concludentes. Então, nós agradecemos a atenção de todos e agora nós entoaremos um cântico de número 132. Aí tem as letras aí nas mesas, né? Os que desejarão poderão cantar juntos. Então, nós vamos ouvir a melodia gravada e depois cantamos.
Agora convidamos o irmão João Carlos para a oração.